Olá, estou trazendo aqui mais um vídeo para nossa edificação. E o assunto de hoje é muito importante para nós que estamos sendo formados em Cristo. Nós vamos conhecer um pouco, um resumo da história de Paulo, do apóstolo Paulo. E vai ser importante você conseguir ficar até o final, porque eu imagino que tem coisas aqui, principalmente na última parte, que você talvez não conheça. E ao conhecer, você pode mudar o rumo do seu ministério, da sua vida, de tudo que você faz hoje, da forma que você faz hoje. Você vai entender muitas coisas que têm acontecido na sua vida. Então, a história do apóstolo Paulo pode mudar a sua história, como tem mudado a minha. Então, fique até o final. Mas se você não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se. E ao inscrever, não esqueça também de ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. Muitos vídeos para nossa edificação já tenho colocado nesse canal. E muitas pessoas têm sido abençoadas. E eu fico muito feliz em saber, em ouvir o que os nossos amados irmãos e irmãs estão escrevendo a respeito do que estão vendo. Espero que continuem. Deixe também o seu comentário. Vai ser importante conhecer o que você entendeu ou o que você entende. Talvez você tenha mais coisas para colocar aqui que vai nos ensinar, vai nos direcionar, vai melhorar ainda mais o conteúdo. Então, por favor, não deixa de escrever, de deixar o seu comentário. Também compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas também conheçam um pouco da história do apóstolo Paulo. E o seu like, o famoso like, porque isso é que ajuda o nosso canal a crescer. Tá? Deixe o seu like no final, ou o momento que você gostar do vídeo, já deixe o seu like. Vamos então ao estudo de hoje. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, quem ele era? Muito bem, Paulo, ou Saulo, na verdade tem muita gente que fala que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Isso não é verdade. Não existe na Bíblia nenhum versículo que fala que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Na verdade, Saulo é um nome para pequeno em Israel. E Paulo é um nome para pequeno em grego. Então, ele só mudou de região para mudar de nome. Em Israel, ele continua chamando Saulo. Na Grécia, ele continua sendo chamado Paulo. E Paulo e Saulo é a mesma coisa, pequeno. Então, podemos chamá-lo de apóstolo Saulo também, que não vai ter nenhum problema. Mas ele é conhecido como apóstolo Paulo, e é assim que nós vamos chamá-lo aqui. Ele era ensinado na lei judaica. Seus pais eram fariseus. Então ele foi educado na fé judaica. E ele conhecia muito bem a fé judaica. E defendia isso com unhas e dentes, e nós sabemos disso. Ele conhecia bem a história do povo de Israel. Ele disse que era da linhagem de Israel. Ele disse que era da tribo de Benjamim. Ele disse que era hebreu de hebreus. E quanto à lei, ele era 100% fariseu. É assim que ele se descreve quando ele passa pela cidade de Filipos, quando ele conversa com os cristãos na cidade de Filipos. Então esse era Paulo, o grande conhecedor da lei, o que aprendeu tudo a respeito da lei e era 100% fariseu. Outra coisa importante é que ele foi criado em Jerusalém, na cidade santa, na cidade do rei Davi, onde ficava o Sinédrio. Então ele tinha proximidade com o Sinédrio. Ele tinha proximidade com os rabinos. Foi onde ele aprendeu tudo a respeito da lei. E por muitos anos ele foi educado ali naquela região. Em Jerusalém funcionava uma escola para doutores. E ele então se tornou um doutor da lei. Outra coisa que nós sabemos de Paulo é que ele foi instruído pelo famoso rabino Gamaliel. Quem era Gamaliel? Era o mais ilustre, o mais respeitado rabino daquela região, daquela época. E Paulo aprendeu diretamente com Gamaliel, conhecedor profundo da história judaica,
das leis judaicas e ele cumpria rigorosamente tudo aquilo que os rabinos ordenavam. Como eu disse, ele era 100% fariseu, ele cumpria. O que ele tinha que fazer era cumprir a lei. E isso ele fez com muita maestria. Outra coisa importante de Paulo é que ele era poliglota. Ele falava latim, ele falava grego, ele falava aramaico, ele falava hebraico. Era um doutor, um grande conhecedor. Alguém desejado realmente para ser discípulo, para trabalhar, para fazer aquilo que era preciso fazer para que a lei continuasse existindo. Então eles tinham na mão, o Sinédrio tinha na mão, os rabinos tinham na mão, um homem com um potencial fora do comum, com a cultura fora do comum. Que além de tudo isso, ele era filósofo, tanto grego quanto romano. Ele entendia coisas assim que a maioria das pessoas não entendia. O que significa? Ele estudou muito, ele se aprofundou muito, ele tinha muito conhecimento por causa disso. E então passa a ser respeitado. E tudo que mandavam ele fazer em nome da lei, ele simplesmente fazia. Por isso, ele perseguia os cristãos da forma que perseguiu. Ele fazia isso com a certeza de que estava cumprindo rigorosamente a lei e com isso agradando a Deus, aos rabinos, aos sacerdotes daquela época. Ele era aquela pessoa que você gosta de ter perto. Quando você fala uma coisa, a pessoa já faz. Não questiona, não coloca os porquês, não coloca a sua vontade pessoal, não, ele vai lá e faz. Era o que Paulo fazia. Recebia a ordem dos rabinos e ele cumpria rigorosamente. E em todas as missões que foram dadas a ele, ele cumpriu. Um homem assim, Deus não ia deixar passar. Quando nós conhecemos alguém que tem versatilidade em muitas coisas, que tem conhecimento em muitas coisas, lógico que a gente já pensa, poxa, se ele estivesse usando esse dom, esse talento para Deus, faria muitas coisas. Esse é o desejo que nós temos quando vemos pessoas assim. Da mesma forma, Paulo, com tudo que ele tinha, tudo que ele era, da forma que ele foi instruído, o conhecimento que ele possuía, a inteligência que ele tinha, a dedicação e a vontade de fazer e cumprir a lei, era algo assim espantoso para aqueles dias, como é espantoso para os nossos dias de hoje. Ele era uma pessoa, então, muito especial para ser trabalhada, para vir para o lado dos cristãos. E foi isso que Deus viu nele. Tanto que num belo dia, ele estava na estrada indo para Damasco, no calor do meio-dia, quando de repente uma voz brada do céu, falando, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo vai e responde, quem és tu, Senhor? E a resposta, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas olha que interessante, Jesus já havia sido morto, enterrado e ressuscitado. Mas ele morre Jesus, mas ressuscita Cristo. Por que ele não fala que ele é Cristo? Sabe por quê? Porque ninguém chega a Cristo sem passar por Jesus. E Paulo não seria diferente disso. Nós precisamos conhecer o homem Jesus. Nós precisamos conhecer os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos internalizar o que Jesus veio fazer. E passar pelas dificuldades, pelos problemas da vida, pelas tribulações da vida, para chegarmos a Cristo. E Paulo precisava passar por esse processo também. Então, quando Cristo fala com ele, fala em nome de Jesus. Eu sou Jesus. Naquele dia, ele fica cego. E por 3 dias, ele fica cego. Olha que interessante, Jesus ficou morto 3 dias. Paulo também por 3 dias ficou cego, na escuridão. Saulo, então, ainda cego, ele tem um sonho de que alguém viria e daria a ele a visão. Nesse mesmo instante, o Senhor aparece ao discípulo Ananias e fala para ele, Ananias,
vai lá na rua direita e procura o Saulo de Tarso e devolva a visão para ele. E assim aconteceu. Ananias foi e a visão de Paulo voltou. Caíram escamas dos olhos de Saulo, perdão. Naquele momento, então, ele volta a ter visão. E ali ele foi apresentado depois aos apóstolos e ele só conseguiu encontrar Pedro, Tiago e mais tarde ele encontrou João, e Tiago era o irmão de Jesus. E depois disso não teve mais contato. E esse tempo ele foi levado para a Arábia, lá para o lado do Sinai. Para quê? Para aprender durante 3 anos e meio, diretamente com Jesus, tudo que Jesus ensinou aos discípulos durante os seus 3 anos e meio de ministério aqui na terra. Então Paulo teve também esse prazer de aprender com Jesus durante 3 anos e meio, tudo o que ele ensinou. É tão sério o que passou com Paulo e Jesus lá no Sinai, que eu quero só te mostrar o seguinte. O capítulo 11 de 1 Coríntios vem falar sobre a ceia. Quem fala sobre a ceia foi Paulo, que não viveu aquele momento da ceia com os discípulos. Paulo não estava lá. Mas até hoje, todas as nossas igrejas usam esse texto, no Brasil e no mundo, para explicar a ceia, para ensinar a ceia, para ministrar a ceia do Senhor. E Paulo, quando ele começa o capítulo, ele fala, porque eu recebi do Senhor. Ou seja, ele não aprendeu com Pedro, ele não aprendeu com João, ele não aprendeu com Tiago, ele não aprendeu com ninguém mais a não ser Jesus, o próprio Cristo. E é por isso que ele podia falar da forma que ele falava. E é por isso que essa palavra fala conosco nos dias de hoje. Porque quem passou para ele foi Cristo. E tem toda a diferença quando você ouve alguém falando em nome de Cristo. Então, foi maravilhoso o que ele viveu com Cristo ali. Ele aprendeu tudo que ele precisava para exercer o ministério. Só que, depois desses 3 anos e meio, ele volta para Damasco. Fica lá em Damasco por mais 10 anos e meio. Por que ele demora tanto? O reverendo Hernandes tem um livro que ele fala a respeito da história de Paulo. E ele nos mostra isso também claramente a respeito do que estamos falando. Da conversão de Saulo até a primeira viagem missionária dele foram 14 anos. Então 3 anos e meio de ministério e 10 anos e meio de esquecimento. E por que ele precisou ser esquecido? Porque ainda existia muita coisa de Saulo dentro dele. E esse Saulo precisava morrer em Jesus para ressuscitar em Cristo. E assim aconteceu. Durante 10 anos e meio ele passa por muitas provas, ele passa por muitas tribulações, ele passa por muitas situações até que Cristo seja formado nele. Quando ele passa por tudo isso, aparece do nada Barnabé, lá em Tarso, onde Paulo estava, para procurá-lo, para inseri-lo no evangelho, para inseri-lo em missões, porque o cristianismo estava crescendo muito e precisava de mais gente. E foi quando Barnabé lembrou de Saulo. E ele foi atrás de Saulo e tudo ali começou. Saulo já estava pronto. Deus então providenciou no momento certo alguém para inseri-lo no ministério, e seria o ministério que mais se destacaria de todos os apóstolos que nós conversamos hoje, de todos que nós estudamos hoje. Saulo ou Paulo é o mais comentado, é o mais lembrado. Inclusive a internet fala que o nome mais procurado para saber sobre ele é o apóstolo Paulo. Então ele é uma referência que nós temos muito importante para que nós possamos basear o nosso dia a dia, a nossa vida nos ensinamentos de Paulo. Paulo chegou a dizer o seguinte: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele é um belo exemplo para mim e para você. Quais as lições que nós podemos tirar da vida de Paulo? Primeiro, é muito, muito importante aprender e aprender a respeito da palavra de Deus. Eu fico com muito medo de pessoas, principalmente de pastores, de líderes,
que não são teólogos, que não conhecem, nunca estudaram a Bíblia, nunca fizeram um curso de teologia. Eu tenho medo de pessoas assim, porque eles vão absorver aquilo que ouviram e não aquilo que aprenderam. Muitas pessoas não investem em conhecimento. Tanto que tem muitos cursos hoje que muitos podiam estar fazendo para melhorar o seu conhecimento, mas como tem que pagar, a maioria não paga porque não quer investir no seu conhecimento. Eles acham caro investir num curso onde eles vão aprender a Bíblia, mas acham barato investir num bem que vai estragar amanhã. E sendo que o conhecimento, a cultura, vai ficar para o resto da vida. E o que ele pode fazer com esse conhecimento vai ficar por uma eternidade. Assim como ficou a história de Paulo para nós. Estamos falando dele até hoje. 2000 anos depois, ainda estamos falando de Paulo. Tá? Então, eu preciso aprender. Porque quando eu prego a palavra dentro daquilo que eu fui ensinado, e se eu não fui ensinado corretamente? E se o que me ensinaram também é errado? Eu vou continuar errando. E muita gente faz isso hoje. Você senta na igreja, ouve a pregação e vai embora com aquilo sendo verdade na sua vida. E hoje nós temos que parar para confirmar tudo o que nós ouvimos. Porque é dessa forma que entrou tanta heresia no meio cristão. Tem heresia demais. Eu não posso falar aqui de heresia, porque senão a gente vai mudar o assunto. Mas eu quero te dar apenas um grande exemplo. Um grande exemplo é como se faz os dízimos hoje na igreja. É totalmente errado as bases bíblicas que as igrejas usam hoje para falar de dízimos. Eles não entendem da história, não entendem do que aconteceu e estão falando de dízimos como se aquilo que aconteceu no passado valesse para os dias de hoje. Por que isso acontece? Porque não estudaram, não foram saber a verdade a respeito disso. Existem 5 tipos de dízimos. Qualquer dia desse nós vamos gravar um vídeo, podemos gravar um vídeo falando a esse respeito. Você pode colocar aqui. Quem sabe se você é um dos que se importam com esse assunto e queira saber, coloca aqui para mim. Olha, eu gostaria de ouvir um vídeo a respeito dos 5 dízimos. Coloque aí, dependendo, eu posso até gravar mais rápido esse vídeo, ok? Mas existem 5 tipos de dízimos. E as pessoas pegam os dízimos que não se usam mais hoje para ensinar a igreja. E esquecem do dízimo que nós entregamos hoje, porque ele é bíblico sim, ele está na palavra de Deus, mas não da forma que te ensinam. Então essa é uma heresia, fora tantas outras que entram na igreja porque as pessoas não procuram saber. Ah, mas quem me falou foi o pastor fulano de tal. Mas quem disse que o pastor fulano de tal entendia, estudou a Bíblia? Ah, mas quem ensinou foi meu pai. E quem disse que seu pai estudou a Bíblia da forma que precisava estudar? Ele era crente, ótimo. Tem que ser crente. Mas conhecedor da palavra, existe um outro grau de investimento. Saulo conhecia a lei por completo. A vida inteira ele estudou, estudou e estudou. Depois ele faz um estudo diretamente com Cristo, 3 anos e meio estudando direto com Jesus, sem fazer outra coisa na vida. Então ele precisou ter esse conhecimento, porque o Espírito Santo de Deus vai usar você a partir do que você conhece. Como o diabo também te usa a partir do que você conhece ou deixa de conhecer. Tanto que ele chega em Eva e faz o que fez. Porque ela não tinha o conhecimento que precisava, ou ela não queria ter o conhecimento que precisava. Então o diabo também usa a sua falta de conhecimento para propagar heresia. Então eu preciso estudar, estudar e estudar. Paulo então era muito preparado. Ele conhecia muito bem a palavra de Deus, ele conhecia demais o evangelho de Cristo Jesus e por isso ele podia ensinar. Como ele também conhecia cultura, filosofia e falava vários idiomas, as viagens missionárias que ele fazia, ele tinha sucesso. Ele podia chegar na Grécia, que é cheio de deuses, e falar a todos os ouvintes ali a respeito, na mesma linguagem que eles falavam, mas introduzindo Cristo nisso. Então as viagens missionárias, pela cultura que ele tinha, por entender de filosofia,
por falar vários idiomas, facilitou o evangelho dele ser propagado através dele. Então isso prova para mim que conhecimento faz diferença nos dias de hoje. Eu preciso estudar, eu preciso conhecer. Eu, como pastor, nunca parei de estudar a palavra. Uma coisa é você ler a palavra. É importante ler a palavra? Lógico que é. Leia a palavra. A palavra por si só já tem muita revelação. Mas a palavra rema, ela só vem quando eu estudo. Quando eu estudo a palavra, Deus fala conosco a respeito da palavra rema, que é aquela palavra revelada somente para aquele que estudou. Deus faz isso ainda nos dias de hoje. Uma palavra rema. Sabe quando você ouve uma pregação e a pessoa fala alguma coisa lá que você para e olha, mas eu nunca tinha percebido isso nesse versículo. Mas a palavra falou tão forte ao seu coração que ela entrou como verdade. Significa que o espírito que está nesse homem que pregou testificou com o seu espírito e afirmou que aquilo que está acontecendo era a palavra de Deus para você. Então isso é uma palavra rema. Você pregar o que está escrito é fácil. Qualquer pessoa consegue pegar, ler e explicar o que está ali. Interpretação de texto. Mas você estudar para chegar ao ponto de ter uma palavra rema é só para quem se compromete mesmo em aprofundar-se em Jesus para chegar em Cristo. Tá? Então não confie em pessoas que não estudam a palavra, que não fizeram nenhum curso de teologia, que não investem no conhecimento para você ouvir o que ele tem para dizer a você. O conhecimento para a gente hoje, a gente ainda acha eu tenho certeza, que ainda falta muita coisa, e é para aqueles que nunca se dedicaram a estudar. Então, preste atenção, onde você ou com quem você está aprendendo a respeito de Deus, porque isso pode mudar muito o seu futuro. Isso pode trazer situações muito ruins para você, porque você vai se basear em heresia, não realmente no que Deus quer te passar. Mas Paulo passou por tanta tribulação, tanta luta, tantos problemas nesses 14 anos, que ele chega a dizer o seguinte, a nossa leve e momentânea tribulação vai se transformar em peso de glória. Quem fala isso é quem encontrou Cristo. Quem fala isso é quem entendeu o que Cristo queria. Ele entendeu o objetivo do Evangelho. Ele entendeu quem era o Jesus, o Cristo, vindo da parte de Deus. Então ele passava pelas lutas, pelos problemas, sim, mas por que ele passava? Para matar dia após dia o seu velho Saulo, o seu velho Paulo, o seu velho homem, para que Cristo fosse formado nele. Então, quando nós passamos por tribulações, por dificuldades, por problemas, significa que Deus está querendo que nós morramos, que o nosso homem morra, que a nossa carne morra, para que Cristo apareça em nós. Eu preciso disso. Então, quando eu passo por tribulação, eu tenho que entender, é Deus permitindo que eu diminua e que ele cresça. Foi isso que Paulo entendeu. E é isso que nós precisamos entender, que eu tenho que diminuir sim, e quem tem que crescer em mim é Cristo. Quantas pessoas hoje se importam com o que as outras pensam? Quantos você, pastor, que está preocupado com a sua igreja, com pessoas que querem apontar o dedo para você? Meu amado, se você está cumprindo o evangelho, se você está fazendo a vontade de Deus, se Cristo está sendo visto em você, não importa o que falam de você. Você não tem que se importar com isso, porque Cristo é que está sendo formado. Cristo ainda é rejeitado até no meio do seu povo. Lembra que no dia que Jesus estava lá sendo julgado, muitos que seguiram Jesus pediram a soltura de Barrabás ao invés de Jesus? Pois é, no meio da igreja nós temos pessoas assim, que aprenderam, aceitaram heresia na vida delas, não foram confirmar a verdade, e porque aprenderam errado, quando você fala a palavra de Deus, quando você fala a verdade, as pessoas ainda chamam de que você que é herege. Quantas vezes a gente vê homens de Deus sendo chamados de hereges? Por quê? Porque o que ele fala, a verdade que ele fala, ninguém foi atrás para estudar. Mas aquilo que ele ouviu, que ele achou que era o ideal,
ele guardou no coração. E o ideal, às vezes, não é o necessário, não é o que você precisa. Talvez você precise buscar mais para conhecer o seu ideal. O ideal de Cristo para você pode ser outro. O ideal humano pode ser o que você está fazendo. Mas será que coincide com o ideal de Cristo para a sua vida? Então, eu preciso conhecer. E preciso reconhecer que no momento da tribulação, é Cristo sendo formado em mim. E por que as pessoas passam por tantas tribulações? Como eu disse, Saulo ficou 10 anos e meio isolado para que ele morresse completamente a sua carne. Tem pessoas que 15 anos, 20 anos, vai ser pouco ainda. Tem pessoas aí com 40 anos de igreja que continuam com os mesmos problemas, com as mesmas tribulações. E por que isso acontece? Porque ele ainda não venceu onde ele precisava vencer. Por isso que as tribulações voltam, por isso que os problemas voltam. E às vezes ele volta maior do que veio antes. Até que ele seja vencido por você. Jesus não vai vencer isso por você, é você que vai. É você que cala a sua carne. É você que mata a sua vontade. É você que entroniza Cristo na sua vida. É você que faz dele o Senhor da sua vida. Enquanto você sentir no coração que o seu eu ainda está lá dentro, Cristo não pode ser formado em você. Quando eu calei a minha alma, aí sim Cristo é formado em você. Paulo chegou a um ponto tão especial, tão fantástico, que ele chega a dizer o seguinte, olha, até que a mente de Cristo seja formada em mim. Gente, que coisa linda! Ele precisava morrer para que a mente de Cristo governasse ele. E é isso que nós temos que fazer também. Até ter a mente de Cristo. Eu preciso ter a mente de Cristo para viver Cristo. Tem gente hoje que vive o mundo, mas não vive Cristo. Vão na igreja, mas não vive Cristo. Pessoas hoje que acham que 2 horas na igreja, que 3 horas na igreja, que 4 horas na igreja é tempo demais. Mas fica um dia inteiro assistindo uma série na televisão. Fica um dia todo numa festa de aniversário, numa festa de casamento. Mas não consegue ficar 2, 3, 4 horas aprendendo de Cristo. Não consegue parar de assistir um jogo, de assistir, seja lá o que for. De parar um videogame, que você fica lá horas e horas. De largar a sua internet para você pegar a Bíblia e estudá-la. O que está sendo mais importante para você? A sua vida e a sua vontade. Então você ainda não tem a mente de Cristo. Porque quem tem a mente de Cristo não quer sair da presença dele. Quer conhecê-lo ainda mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. E que Deus te abençoe.